A paz do Senhor, meus irmãos, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para a nossa vida. Mateus capítulo 16, versículo 24 ao 28. Tem por título assim: o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Então disse Jesus ao seu discípulo: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Verso 28. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui estão, que não provarão da morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor está falando: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Muitas pessoas querem seguir Jesus, querem ser servo de Deus, mas não querem renunciar. Quantas pessoas estamos vendo neste tempo de hoje aí pregando um evangelho distorcido, uma coisa que não tem nada a ver. Prega que a pessoa tem que viver de qualquer maneira, de qualquer jeito, que acha que todos os caminhos vai levar para o céu. A forma que eles pregam é que tudo vai levar para o céu. Mas nós sabemos que o céu é lugar de santo e importa que nós venhamos nos santificar perante o Senhor. Principalmente aqueles que têm chamado, aqueles que é escolhido por Deus para fazer a obra. Jesus está dizendo: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se, negue-se a si mesmo. O evangelho é condicional. Quem quiser, não é para todos, é quem quiser. Mas se você quer, você tem que renunciar. Renunciar o quê? Renunciar ao pecado, renunciar às minhas vontades, renunciar ao meu eu, renunciar tudo isso. Só que tem pessoas que querem servir a Deus e quer servir ao mundo, quer agradar a Deus e quer agradar ao mundo. A palavra de Deus fala que aquele que é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Aquele que procura agradar o mundo, desagrada a Deus. Não tem como você agradar a dois senhores. Ou há de agradar a um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Então não tem como. Ou você vai agradar a Deus, ou você vai de agradar ao mundo. Pois sabemos que para agradar a Deus exige renúncia. Nós temos que renunciar. Está mostrando para os irmãos aqui um pouquinho a renúncia que nós temos que renunciar, a vontade da carne. Dá alguns exemplos aqui para os irmãos aqui no livro de Gálatas, do capítulo 5, onde fala sobre as obras da carne e os frutos do Espírito Santo de Deus. O verso 16, vamos estar lendo do 16 até o 21. Vai falar assim, ó. O título fala: as obras da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprires a consciência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Este opõe-se um ao outro, para que não faças o que queres. Mas, se sois guiado pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca da quais vos declaro,
como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós sabemos, para herdar o reino de Deus, nós temos que andar no Espírito, faz as coisas que agradam o Espírito. Então não adianta eu falar que eu sou convertido, eu falar que eu aceitei Jesus e continuar com as mesmas práticas do velho homem, da velha criatura. Aquele que aceita Jesus Cristo de coração, em espírito e verdade, o Espírito Santo habita nele e faz as mudanças. Porque tem coisas que nós não temos força de mudar, mas o Espírito Santo de Deus, esse sim, é quem convence o homem do pecado e do juízo. O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, de toda a imundície, de tudo aquilo, as nossas práticas pecaminosas. E ali nós deixamos, porque o Espírito Santo nos dá força, nos fortalece. Mas para isso nós temos que querer, pois aquele que quiser vir após mim, renuncie-se, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Tem gente que está pregando aí que a cruz é um mar de rosa, que a cruz é uma maravilha, que a cruz é bonança. Tem pessoas que pregam, vem para o evangelho que tu vai ser abençoado, tu vai ser próspero, que tu vai ser rico. Nós sabemos que Jesus, ele carregou a cruz, ele foi cuspido, ele foi chicoteado, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, ele sofreu muito. Então a cruz, quando se trata de cruz, se trata de sofrimento pelo evangelho, se trata de muitas das vezes até perseguição. Você está preparado? Levar a sua cruz é você deixar de fazer o que você quer para fazer a vontade de Deus. Isso é levar a sua cruz e não viver de qualquer maneira, viver da maneira que você quer. Isso não é levar a cruz. Deus abençoa, ele abençoa porque ele é Deus, mas não que nós vai vir para o evangelho para querer dizer que somos servos de Deus, mas para ser abençoado só por isso, só porque Deus pode nos proporcionar, só pelo que Deus pode fazer. Não, nós temos que adorar ele porque ele é santo, adorar ele porque ele é maravilhoso. Ele tem algo preparado para mim e para você, aquilo que o olho nunca ouviu, o que o ouvido nunca ouviu, não chegou no coração do homem, coisas grandes e maravilhosas que ninguém nunca viu. É o que Deus tem preparado para mim e para você, mas para isso nós temos que perseverar até o fim. E a palavra fala, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, e aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. O evangelho muitas das vezes é isso, é ficar entre a cruz e a espada. O evangelho é isso. Quando uma pessoa está realmente preparada, de fato mesmo, seguindo Jesus em espírito e verdade, ele sabe que aquele está de passagem. Ele sabe que a vida dele não é aqui neste mundo. Ele sabe muito bem, se ele morrer, para onde é que ele vai. Ele tem a certeza da salvação, da vida eterna. Tem pessoas que temem, tem medo de perder a sua vida, tem medo de morrer. Por quê? Porque de fato não está preparado, não está seguindo Jesus em espírito e verdade, não está crendo na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala, deixa bem claro, é a maior promessa que Deus nos tem. É claro que nós vamos para o céu. Não adianta eu viver a minha vida inteira aqui, viver como um servo de Cristo só perante os olhos das pessoas, e se eu não estiver sendo aprovado por Deus, se as minhas obras não estiver sendo aprovadas por Deus. Aqui eu vou falar um pouquinho também sobre os frutos do Espírito Santo, que é para você saber o que nós temos que fazer para nossas obras ser aprovadas por Deus, para que nós seja um vaso valoroso, aprovado diante de Deus. No mesmo capítulo 5 do livro de Gálatas, aqui onde nós lemos o fruto da carne, aqui agora é o fruto do Espírito Santo. Pessoa que anda cheia do Espírito Santo. A partir do verso 22, no capítulo 5, a partir do verso 22 do livro de Gálatas, fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Verso 25. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Veja. Verso 26. Não sejamos cobiçosos de vangloria, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Aqui, como você pode ver, está aqui são as obras do Espírito. É o que agrada a Deus, é nós praticar as obras do Espírito Santo de Deus. Isto é o que agrada a Deus. E aqui, continuando no livro de Mateus, do capítulo 16, no verso 26, aí ele vai falar assim: pois
Porque aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Isso aqui é as pessoas que acham que vivem de qualquer maneira, de qualquer jeito, e acham que vai para o céu da mesma maneira. Isso aqui é uma reflexão para mim e para a sua vida. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos praticando? O que nós estamos preparando? Quando o Senhor pedir a minha e a sua alma, o que tem preparado, para quem será? Será que é para o reino? Será que nós estamos vivendo de fato para o reino? Tudo aquilo que nós estamos praticando, será que nós estamos vivendo? Será que nós somos realmente servos de Cristo? Quando Cristo nos entregou os dons, Ele pedirá também os dons, requererá de volta. E o que nós estamos fazendo com dons? Estamos multiplicando esses dons, estamos multiplicando, ou o que estamos fazendo, o que nós temos feito? O que você tem feito com o dom que Deus te deu? Será que realmente você tem vivido para o reino? Se eu te pedisse a tua alma nesse momento, o que tu tem guardado? E para quem será? Reflita nesta palavra. Reflita nisso. Não precisa você responder para ninguém. Não precisa você deixar comentário aí não. Só reflita. Só simplesmente reflita a forma que você está vivendo de fato. Será que tem realmente agradado a Deus? Tem pessoas que só se preocupam com riqueza, com dinheiro. Está bem sempre, todo momento. Nem sempre a gente vai estar bem, mas o importante é que você tenha certeza que você está fazendo a coisa certa e que você está agradando a Deus. Não se preocupe em agradar a homens, não se preocupe nisso. Muitas das vezes vai ter coisa que você vai fazer que vai desagradar a homens, mas você tenha certeza que está agradando a Deus. Tem coisa que você vai fazer vai agradar a homens, mas de nada adianta porque vai estar desagradando a Deus. Então não se preocupe em agradar a homens, mas sim em agradar a Deus. O verso 27. Porque o Filho do Homem virá na glória com o seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Tudo aquilo que nós estamos praticando hoje, nós receberemos. Se praticamos, fazemos obra má, receberemos o mal. Se praticamos as obras boas, Deus dará recompensa, recompensará, dará sua coroa. Cada obra que você faz, você ganhará uma pedrinha na sua coroa como recompensa. Ainda mesmo se a gente merecer, mas Deus faz, porque Ele é fiel. Ele está falando na palavra dele e Ele cumprirá. E muitos não estão crendo que Jesus voltará, mas brevemente Ele voltará. Só que muitos querem ir para o céu, mas muitas das vezes querem ir pegando atalho, querem ir por outros caminhos, achando que vai chegar no céu. Nós sabemos que o céu só existe um caminho, que é o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E sabemos que a porta continua estreita. Não adianta muitos querer enlarguecer a porta do Evangelho e querer passar pela porta larga. Sabemos que a porta larga só conduz a um único caminho, que é para o inferno. Aqui no livro de Mateus, do capítulo 7, do verso 13 e 14, vai falar sobre os dois caminhos. Jesus vai falar aqui: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. É poucos, meus amados. Muitos aí se dizem aí ser cristão, mas é poucos que estão andando no caminho certo de Deus. Muitos aí dizem que estão agradando a Deus, mas infelizmente não estão. Estão agora se preocupando mais em agradar ao mundo. Estão se preocupando mais em viver de qualquer maneira e viver de qualquer jeito. E sabemos que não é dessa forma. Se for para mim falar que eu sou um cristão, que eu creio em Deus, viver de qualquer maneira, do que adianta isso? Eu vou viver a minha vida inteira aqui, só que no final das contas é como se eu estivesse vivendo, fazendo para agradar a mim. Só que quando chegar o dia do juízo final, tudo que eu fiz aqui foi em vão. Porque eu fiz, vivi até como um crente, diante de todos, perante todos. Só que perante a Deus eu era reprovado. Estava sendo reprovado. O que o Senhor vai falar para mim naquele grande dia? Apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade, que eu não vos conheço. Deus não conhece aquele que não procura conhecer a Ele. Deus não conhece aquele que não anda dentro da obediência a Ele. Não adianta nada eu querer ver de qualquer maneira, não obedecer a Deus, não obedecer a palavra de Deus. Pois a palavra de Deus fala. Salomão, ele fala: de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque Deus há de trazer juízo
a toda obra, até tudo quanto está encoberto, seja ela boa, seja ela má. Tudo isso no dia do juízo final. Por isso, esforçai para passar pela porta que continua estreita. O evangelho verdadeiro de Deus é estreito, nunca foi largo. Os homens querem larguecer, querem reformar, mas não adianta. Pode até estar sendo aprovado aqui na terra pelos homens, mas não adianta nada, porque está sendo reprovado por Deus. Aí para fechar, agora nós voltamos para Mateus 16 de novo, no verso 28. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que veja vir o Filho do Homem no seu reino. Glória a Deus, aleluias. É muito forte essa palavra. Aqui está falando sobre o arrebatamento. Então tem gente que não vai provar da morte. No dia que o Senhor vir, você que está preparado para subir, você será arrebatado. Pois aqueles que não estiver preparado vai ficar. A trombeta vai soar, muitos irão subir e muitos também irão ficar. Na verdade, a palavra de Deus fala que poucos irão subir. Serão poucos. Por isso, se conserta diante de Deus, que você nunca sabe quando será o grande dia do Senhor. O dia que o Senhor virá para buscar o seu povo, ou também pode vir pessoalmente para você, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Dentro de um segundo pode acontecer muitas coisas, inclusive o arrebatamento. A vinda do Senhor será como um piscar de olhos, todos serão arrebatados. Fica com essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe.